E esse tema que o Tônio propôs é um tema que muito me interessa, de fazer uma ponte aí das constelações familiares com o corpo, e tem também essas questões aí que estão sempre na mídia, né, de embates, de as constelações foram viveram um momento de muita euforia, agora tem muita gente querendo te dizer que não serve para nada, essas conversas também prestam para a gente falar do que tem de bom e o que talvez não funcione. Mas é isso, eu queria passar logo para o Marco essa saudação aí, para mim é uma alegria da gente estar fazendo mais uma vez essa ponte, essa triangulação aqui. Rio, Lisboa, Curitiba. Pois é, para mim é sempre uma alegria estar contigo, estar com o António. Eu acho que, para além dos temas que nós abordamos e que esperamos sempre que sejam úteis, não é? Quem nos escuta, eu acho que estes momentos também são uma forma de fortalecer a nossa amizade, não é? E de alguma maneira manter o contacto até que seja possível abraçar-nos novamente. Então, para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui contigo, estar aqui com o António, que já esteve aqui na minha casa também. Aqui fizemos aqui um movimento com o tambor, não sei se te lembras, Tony. Mas nunca esqueço. Jamais esqueceria. Foi super indicado aí pelo Rinaldo. Jamais esqueceria. E é isso. E muito contente também por abordar este tema das constelações familiares e a tua sugestão que nós ainda não tínhamos abordado assim desta forma, não é, Rinaldo? Então, passo a bola para ti, António, e para que dês o pontapé de saída. Bom, primeiro é sempre um grande encontro de amigos, né? Eu acabei de sair de uma gravação de um programa com o Matheus também, que é um amigo nosso, nós três também, e nos reencontrarmos aqui. Sempre um imenso prazer. Já tive com o Rinaldo no Rio de Janeiro, já tive na casa do Marco aí também, né? Em Lisboa, fizemos uns bons movimentos, jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer. E essa questão do corpo, eu tenho trabalhado bastante. Junto com o corpo, fiz agora, bem recentemente, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, um encontro organizado pela Bianca Pisato, aqui de Curitiba também, um encontro presencial, né? E na qual a gente colocou que para o constelador em si, a qualidade de presença corporal, ou seja, estar presente corporalmente na cena, é muito importante. Eu utilizei um processo de hipnose também. Então, fiz uma hipnose em grupo, fizemos um gesto que é um gesto de treinamento, tem a ver com a peça também, que eu estou dirigindo e escrevendo também, em homenagem a Rubem Alves, que é o gesto do elefante indiano, que significa, cada vez que a gente tem algum processo estranho, alguma coisa que a gente não sabe explicar, a gente entra em contato com esse lugar, que não tem nome, que é maior do que o processo da fala, da construção. Mas o corpo ancora. O gesto, explica melhor, Antônio, esse gesto tem a ver com Rubem Alves, tem a ver com... Não, esse gesto ele é anterior a Rubem Alves, tem a ver com o ator, com o Richard Rebelo, que a gente está preparando esse monólogo também, fizemos um ensaio hoje. Esse gesto significa, cada vez que acontecia alguma coisa estranha, que não tinha explicação, e aconteceu até aí no Rio de Janeiro, isso aconteceu também, a gente utilizava esse gesto como um símbolo. Ele tem uma história, né? Tem uma história que aconteceu, que o Richard, cada vez que ia explicar um negócio que não tinha sentido, então ele falava o bagageiro do avião, daqui a pouco era um elefante indiano. Então, cada vez que alguma coisa que não tem sentido, a gente usa esse gesto. Usei também na nossa formação, é um gesto central na peça, que é a vida, né? A vida tem surpresas que a gente não imagina, tem coisas que a gente não tem ideia da dimensão do tamanho. Elefante indiano, né? Cada vez que tem um processo, acho que aqui na nossa live aqui, a gente vai ter alguns gestos de elefante indiano. É bem possível. Né? Legal. E agora, quando eu vi essa... Terminou, Antônio? Quer que vamos circular? Terminei.
Aham, tudo bem. Quando você propôs esse tema do corpo, eu imediatamente me ocorreu trazer aqui para o nosso papo uma questão que sempre foi muito observada, as pessoas falam para quem faz constelação familiar, né? Vai lá, faz um trabalho de uma terapia breve, onde se colocam os representantes, onde o cliente ou a pessoa identifica muitas vezes alguma situação que ele ainda não tinha identificado, pode ser uma coisa da sua infância, pode ser alguma coisa até dos pais ou dos avós, e a pessoa tem é impactado por essa descoberta, por essa nova consciência a partir de algo importante, mas que a pessoa não tinha ideia que aquilo ali existia. A pessoa, às vezes, se emociona, ela vive ali um processo muito profundo, emocional, mas, um tempo depois, a gente encontra com essa pessoa, eu mesmo nos meus atendimentos, eu tenho feito assim, eu faço a constelação, e eu já marco a pessoa de um mês depois, caso ela queira, e geralmente a gente faz isso, a gente tem um momento de feedback, onde a Legal. pessoa traz um pouco, né, não só do que ela percebeu naquele momento, mas o que ela fez de movimento, o que ela agiu no sentido de, a partir daquela nova consciência, o que ela mudou na atitude dela. E boa parte das vezes, a pessoa sequer se lembra daquilo que foi vivido, e uma dificuldade enorme de tomar as ações, como se tivesse uma expectativa que a constelação fosse como uma varinha de condão, fazer algo para mudar a vida dela. O que, na verdade, não faz sentido nem na constelação familiar, nem em nenhuma terapia. Quer dizer, o terapeuta, seja psicanalista, seja terapeuta de que linha for, ele está ali para acompanhar o paciente, humildemente, né? Ajudá-lo a enxergar coisas, a elaborar coisas, mas se não houver uma ação do paciente, do cliente, nada acontece. E aí, assim, né, eu queria trazer, sabendo que Tônio tem grande experiência como terapeuta haitiano, eu estou fazendo também uma formação com Reich. Para mim, Reich tem me feito compreender isso a partir de um lugar mais profundo, porque a gente falou dessa coisa que tem tudo a ver com o corpo, né? Que são as coraças, quer dizer, ainda que a gente tenha consciência de coisas que aconteceram, de traumas, o que seja, a mudança de uma ação, a mudança de uma atitude é algo que é muito difícil. A gente tem a tal das resistências, né? As resistências neuróticas, muitas vezes, né? Que estão no corpo da gente. Então, eu acho que, quando o Antônio falou né, do corpo, me passa também um pouco de... Aí é uma forma como hoje eu enxergo de defender a constelação familiar, muitas vezes integrada a algum processo terapêutico que não seja de uma terapia breve. Pode ser de uma terapia psicanalítica, pode ser... Eu trabalho muito com uma terapeuta junguiana aqui no Rio, onde muitas vezes há essa parceria, quer dizer, o processo está um pouco paralisado, a psicoterapeuta oferece a possibilidade da cliente ou do cliente fazer uma sessão de constelação para que algo se movimente, para que algumas imagens surjam, e ela retorna para o trabalho terapêutico regular, semanal, quinzenal, a periodicidade que seja, para ali ela poder seguir nesse trabalho de relaxar um pouco das coraças, porque a gente sabe também que as coraças não necessariamente são só negativas, né? Elas são o que nos fizeram sobreviver até aqui, são as defesas do nosso ego. Então, eu acho que constelação e corpo me remete a isso. Eu entendo quando você fala da presença, que o constelador tem que estar o tempo inteiro muito atento
né, num suor, numa respiração diferente para ajudar ali no momento da constelação, mas eu sinto também que tem um diálogo com o corpo que vai além ali do set da constelação. Enfim, queria passar para vocês aí, para o Marco e depois para o Tony, para vocês também reagirem a isso aí e a gente seguir trocando. Obrigado, Rinaldo. Vou pegar aí fazer um gancho com o que tu disseste. Nós, não sei se tu certamente estás recordado, nós falámos também um pouco, aliás, no teu texto da apresentação falavas um pouco de Freud também, e eu lembrei-me de fazer aqui também um bocadinho a ponte entre as três abordagens, né? Porque se o corpo é um lugar onde onde a nossa história pessoal e familiar pode ficar inscrita, ele também se nós estivermos atentos, conseguimos escutar aquilo que o corpo fala antes da mente. Através de uma sensação, às vezes pode ser uma tensão, pode ser uma dor, pode ser um bloqueio, uma ansiedade, ou uma sensação de peso, ou muito cansaço. E isto já é o corpo a dar-nos a informação que a nossa mente ainda não processou, não é? Quando eu penso em Freud, claro que eu penso em Freud e no inconsciente pessoal. Quando penso em Reich, eu penso em Reich e nas couraças, não é? Nas couraças musculares, nas couraças do corpo. E fiquei aqui a refletir onde é que a constelação familiar podia entrar aqui, não é? Qual poderia ser o papel da constelação familiar aqui. Sendo que, fazendo uma nota prévia, que a constelação não diagnostica doenças. A constelação pode oferecer uma imagem simbólica, ou uma imagem sistémica, que ajuda a fazer mais perguntas. Ou seja, se eu sinto uma dor no corpo, que pergunta é que eu posso fazer? Pensando em constelação familiar. Esta dor é minha? Pertence-me? Esta dor é de quem? De onde é que vem esta dor? Não é? E este sintoma, eu posso olhar para ele como um mensageiro. Este sintoma pode simbolizar ou mostrar-me algo que ficou sem lugar e que pode aparecer como essa sensação de peso, de tensão, de contração, ou de bloqueio, ou de repetição. Então, aí consegui começar a encaixar um pouco mais as três abordagens. Freud fala-nos muito dos traumas, não é? E de como os traumas muitas vezes estão ligados a experiências na infância e de que forma essas experiências depois nos influenciam. Por exemplo, uma determinada geração vive um choque, a geração seguinte, de certa maneira, não fala daquele choque, porque é assunto proibido, mas depois vem uma terceira geração que começa a sentir no corpo os efeitos daquele trauma que ficou lá atrás, não é? Então, essa transmissão nem sempre é verbal, ela pode passar por atmosferas familiares onde pode imperar o medo por alguma razão, ou sentimentos de culpa, ou, sei lá, vergonha, ou proibições invisíveis, não é? Que não se falam, mas nós sabemos, não posso fazer aquilo, porque se eu fizer aquilo é mal visto, vou ser castigado, ou vou ser, não é? Ou vou ter uma consequência. E então nós sabemos que a criança, por amor, pode tentar equilibrar um sistema carregando aquilo que pertence aos grandes. Então é isso, fica a pergunta. Quando surge na constelação algo, a pergunta pode ser: isto é meu? Será que é meu? Será que é uma dor que é mesmo minha? Ou será que é uma dor que eu tomo por amor? Por uma mensagem inconsciente em relação a alguém em que eu quero assumir o sofrimento daquela pessoa para mim, ou eu quero carregar a dor daquela pessoa para mim, ou eu não me permito ser mais bem sucedido porque não posso ser mais sucedido do que alguém, não é? Então todas estas ideias ficaram aqui a borbulhar, não é?
na minha mente enquanto refletia sobre a nossa conversa e acho que já falei muito por agora. Vou chutar a bola para o António seguir. Tá bem, mas eu acho que é bem por aí. Quando a gente fala em resistência, toda resistência é uma justa resistência, né? A gente só se constitui, ou a nossa personalidade se constitui, a gente dá conta da vida dando conta dessas resistências. Então, uma resistência, eu acho que talvez um grande engano que a gente percebe hoje em dia, eu vou curar os meus traumas, né? E às vezes um trauma, ele é fundante, não ainda pensando na questão das constelações, mas pensando na psicoterapia corporal, um trauma às vezes sustenta toda uma estrutura. Então, a ideia não é somente eu vou lá e desfaço aquele trauma e a coisa está resolvida. Eu acho que talvez um segundo engano eu vou ter consciência disso. O Naldo falou bem antes, né? Não adianta só você tomar consciência daquilo. A questão é o que você faz com aquilo que foi passado para você. Como é que você dá conta das coisas que foram passadas para você. É importante que a gente tenha uma consciência de que a ação é muito importante. Fazer algo na sequência é muito importante. Ou seja, dar conta das coisas que estão acontecendo com a gente. De uma forma, e eu gosto dessa palavra, que tem a ver com a psicanálise, mas muito mais com a psicanálise de Winnicott, né, que diz o que é o suficiente para a gente fazer com essas coisas. Como é que a gente dá conta? Toda resistência significa que a gente precisou guardar, o termo que a gente usa em psicanálise, né, em terapia Reichiana também é recalcar, a gente precisou guardar porque não deu conta. Mas quem não dá conta é uma pequena criança. E às vezes a gente repete essa pequena criança e acaba se comportando ainda como adultos de uma forma muito infantil. Às vezes a gente observa na gente mesmo comportamentos muito infantis. As sensações de rejeição, né? Nos povos latinos, em especial, a sensação de rejeição é algo que pega demais no corpo. E isso se ancora nas diversas cargas musculares. Trazendo o ponto de vista da constelação, então a gente guarda nesse nosso próprio corpo, tanto que alguns pacientes, algumas pessoas que passam por um processo de constelação, é interessante a gente separar o que é psicoterapia de constelação, isso é muito importante. Eu faço parte de um grupo de estudos de trabalho aqui do Conselho Regional de Psicologia, onde a gente está fazendo essa clara distinção. O que é psicoterapia e o que é constelação. As duas até se conversam, se complementam, mas o psicólogo não faz constelação, né? O psicólogo faz psicologia, o constelador faz constelação, mas isso fica ancorado no corpo. Passados alguns momentos de constelação, algumas pessoas relatam, você já deve ter passado por isso, relatam que houve uma mudança corporal. Primeiro de consciência corporal, alívio de tensões ou aumento de tensões corporais. Isso a leitura reichiana traz com muita destreza, né? Então, as coraças, basicamente o Reich estudou e desenvolveu 7 coraças principais. Elas começam desde a parte superior, desde a cabeça até a direção dos pés, a região pélvica, pernas e pés. Traz que essas histórias guardadas e recalcadas, elas são simbolizadas, sim, em partes do corpo. A psicologia não estudou isso, não está diretamente ligado, mas às vezes histórias dos nossos antepassados, sabe lá de quantas gerações anteriores, ficam guardadas nesse corpo, né? Ficam secretamente guardadas nesse corpo. Como é que a gente tira isso, como é que dá conta disso de uma forma gentil, sem que a gente exagere nessa procura? Todo terapeuta, quer seja na área da psicologia ou constelador, vai precisar lidar com uma extrema paciência e esperar as coisas se resolverem. A gente sabe, nas constelações, por exemplo, que às vezes algumas coisas vão precisar de alguns meses para poderem ser elaboradas. E as pessoas vão, em um segundo ponto, dar conta de alguma coisa muito tempo depois. A ficha vai cair muito tempo depois. E é assim, né? As pessoas não precisam de imediato. Um outro ponto, isso até eu trouxe no papo anterior até,
com o nosso amigo, que alguns terapeutas fazem seus trabalhos com a intenção de serem gostados pelas pessoas que são atendidas. E, às vezes, a gente é extremamente odiado pelo que a gente diz. Né? E aí, um ego fragilizado, não trabalhado, está sempre fazendo coisas que sejam lindas, bonitas e românticas. O Hellinger não era assim. Né? Vocês dois conheceram o Hellinger, né? Ele não estava nem um pouco preocupado se aquilo que fosse falado ia ser de imediato aplaudido ou, né, falar coisas muito, muito duras. Às vezes, eu já tive constelações que convidei as pessoas a se retirarem da sala. Não, você está atrapalhando a constelação dos outros. Não, está atrapalhando a constelação que aconteceu de eu retirar uma pessoa da sala ou pedir para ela ficar em silêncio. Está atrapalhando a constelação da sua própria filha. E a filha, na sequência, agradeceu a minha interferência e falou: minha mãe sempre faz isso. Ela sempre tenta roubar o foco disso. Então, uma certa coragem de não ser amado ou idolatrado ou um guru da história. A gente precisa tomar um cuidado extremo nesse lugar de transferência, de não se tornar o guru da história. Mas eu acho que eu também já falei demais. Não, eu acho que essa questão que você traz, Tony, isso, para mim, explica muito das críticas feitas com relação a alguns consteladores que, na verdade, querem fazer um final feliz para o seu cliente. Né? Tem lá um processo acontecendo e você vê que, você sente que o cenário ali é de um passe, mas a pessoa, ela se coloca no lugar de, não, eu vou levar isso àquilo que eu gostaria que fosse. E isso é até perigoso, né? Perigoso para o constelador e perigoso também para o terapeuta, para o psicanalista, porque o centro das atenções ali, o sujeito é o cliente, não é o terapeuta, como não é o constelador. Ele está ali a serviço do cliente, tendo a paciência, tendo que lidar com essa coisa narcisista de que não, eu tenho que resolver a vida dessa pessoa porque ela já está paralisada, assim. Então, assim, no caso da constelação, quando a pessoa, o constelador, se coloca nesse lugar de salvador da pátria, de resolver os problemas do outro, é muito delicado, porque ali no set da constelação existem energias muito, muito poderosas. Né? Eu nunca me canso de lembrar que as pessoas falam da constelação familiar como sendo algo criado por um alemão, o que é verdade. Só que a gente não pode se esquecer que esse alemão, antes de criar essa constelação, ele morou 25 anos na África do Sul. E ali, convivendo com os Zulus, as tribos Zulus, ele aprendeu muito daquele universo, né, que hoje a gente vê acontecendo ali, né, a relação que as pessoas têm, não só entre elas, dentro de uma comunidade, mas também em diálogo com o mundo dos mortos. Isso acontece muito nas tradições africanas. Isso acontece, inclusive, nas tradições brasileiras. Eu li aquele livro maravilhoso do Copenau, e ele fala A Queda do Céu, né? E ele é muito interessante porque, perguntado lá pelo antropólogo francês sobre como é que se dá essa relação quando alguém morre na tribo, ele relata de que não, as pessoas que antes de morrer, a pior coisa que pode acontecer para elas não serem choradas. Então, é necessário um momento que as pessoas morrem, e todo aquele ritual de vários dias ali, de muito choro, muito choro, muito choro. Mas ele também fala no livro que depois que a pessoa é enterrada ou termina o ritual, a família fica, inclusive, impedida de falar o nome do morto, porque, segundo ele, há uma atração do mundo dos mortos para as pessoas muito queridas. E eu acho que o Hellinger,
depois de sair da África do Sul, ele se tornou psicanalista, fez várias formações lá, e aí, para mim, a constelação familiar, na minha humilde percepção, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, é um pouco uma mistura desse olhar africano e dessa possibilidade de dialogar com esse mundo além. Todavia, né, o que Freud descobriu, né, que foi revolucionário para os clientes dele lá, as clientes com paralisia corporal, que na hora que elas falaram daquele trauma de infância, às vezes um abuso, às vezes uma situação, aquela paralisia passou, ele, com a psicanálise, defende sempre que é importante a gente olhar para o trauma, a gente olhar para o problema inicial. E aí, talvez a partir daí, Hellinger se autorizou ousou, na constelação familiar, diferente das tribos indígenas, você, com muito respeito, você poder olhar para os mortos. Se algum ente ali que já morreu aparece no sede da constelação, é importante que o cliente olhe para o trauma, olhe para aquela pessoa, não para ficar agarrado ali, mas para dizer, eu vejo você, né, eu sinto muito pelo que aconteceu e agora eu sigo a minha vida. Mas eu acho que o Marco trouxe essa coisa da psicanálise, eu vejo a constelação familiar como uma integração entre essa sabedoria ancestral africana, que tem, assim como o candomblé, como as tradições brasileiras, tem uma relação com o mundo dos mortos, mas é uma relação muito pautada no trabalho de poucas pessoas, né, dos pajés e tal, e muitas vezes no campo do segredo também, não se aprofunda e se fala muito disso. Mas a constelação, eu acho que avança no sentido de que, assim como Freud viu a importância da gente olhar para aquilo que pode estar causando uma consequência no corpo e na psicologia da pessoa, a gente fazer isso com respeito. O que você acha disso, Marco? Então, o que vocês acham disso? Fui longe demais? Viajei muito na maionese? Eu acho que não. Não sei se o Tônio quer falar algo. Eu complementava ou acrescentava, Rinaldo, que essa nova imagem que a constelação pode trazer, que nos pode ajudar a trazer uma nova compreensão e até mentalmente ou de uma forma mais racional conseguimos perceber. Isso pode acontecer, não é? Do ponto de vista da mente, mas o corpo pode continuar preso. E por isso, sei lá, até podíamos perguntar, será que a resistência também está no corpo? Porque a mente diz, ok, compreendi, problema eventualmente ultrapassado, mas o corpo ainda tem sintomas. E o corpo ainda pode dar a resposta de ok, a mente já compreendeu, mas para mim, corpo, este contexto ainda é perigoso. Então, de alguma forma, o corpo também nos mostra que a mudança precisa de segurança. E leva tempo. E o Tónio falou nisso, não é? Que às vezes um processo ou uma nova imagem que surge numa constelação leva tempo para integrar. Porque a imagem pode mudar num instante, de repente nós passamos por isso, não é? Até passamos por isso, alguns processos em conjunto. A imagem pode mudar num instante, mas o corpo precisa de tempo para integrar. E nós sabermos que um determinado peso ou lealdade ou sensação, seja o que for, conseguimos perceber que afinal até nem é meu, até nem é nosso, é diferente de sentir o corpo a largar esse peso. São coisas diferentes. E às vezes a pressa é inimiga da perfeição, não é, Tónio? Porque nós queremos sempre tudo muito acelerado, não é? Queremos as mudanças de um dia para o outro e a nossa alma, ou a parte da alma que se reflete no corpo, diz devagar que eu tenho pressa, não é? Devagar, com mais calma. Então eu diria que ocorre-me que essa resistência, aliás, o Tónio já falou nisso, essa resistência com frequência não é uma inimiga, é uma proteção, ou seja, foi uma proteção que nos permitiu passar por determinados
e eventos e sobreviver, pronto. E então o que é que me parece importante é reconhecer a situação, procurar criar a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, e creio que só depois pode vir então um momento em que o corpo pode experimentar uma nova resposta, uma nova descontração, redução da tensão. Em constelação nós podemos usar frases, não é? Como vocês sabem, se alguém sente um peso e numa constelação surge a imagem de uma lealdade a um parente, por exemplo, a uma mãe ou um pai, podemos dizer internamente, mãe, pai, vejo o teu peso e por amor carreguei esse peso contigo, mas agora deixo contigo o que é teu e tomo a minha vida. As palavras assim ditas parece fácil, não é? E é fácil de entender. A questão é que depois o corpo às vezes não entende a mensagem com esta rapidez. Às vezes as pessoas chegam, e vocês certamente já passaram por isso. Eu já fiz isso, eu já fiz esse movimento, eu já fiz isso muitas vezes, mas continuo igual, não mudou nada. Pois é. É que o processo foi todo aqui, não é? Não teve tempo de baixar. Então é isso, acho que é essa como é que eu ia dizer, essa necessidade de dar tempo também ao corpo para se sentir seguro, para então descontrair, creio que é fundamental. Eu, falando da minha experiência, houve momentos em que queria mudanças muito rápidas, forcei essas mudanças e o meu corpo respondeu. O meu corpo respondeu com sintomas, às vezes até com doenças, umas mais suaves, outras mais sérias, e obrigou-me a reduzir e a abrandar, não é? Obrigou-me a reduzir e a abrandar para, no fundo, hoje eu tomo consciência que essa redução, esse abrandamento foi absolutamente essencial para permitir a integração de determinadas coisas. Lembro de uma ocasião lá na Alemanha, não é? com a constelação que me tocou a mim, sobre um tema pessoal, e quando eu voltei para o meu lugar, não é? Não sei se te lembras, Rinaldo, vocês ficaram a conversar, foi a instrução que recebemos, não é? O grupo que estava a trabalhar antes da constelação ficou a conversar, eu fiquei ali uns minutos até ter um insight, não é? Eu quase deixei de ouvir o que se passava à minha volta. Esse insight foi muito importante naquele momento, mas esse insight demorou mais de um ano a ser integrado completamente. E se calhar um ano até foi bom, até foi rápido, porque por vezes demora, não é? Demora. E eu creio que esses sinais que o corpo nos dá, sem ser especialista em raios, nada disso, eu nem nunca tive formação específica, mas creio que esses sinais que o corpo nos dá são extremamente importantes de serem interpretados e atendidos também, de certa forma. Tónio, chuto para ti. Eu acho que tem algumas questões a serem colocadas. Pegando como metáfora, vamos supor que uma pessoa receba um convite para um trabalho super bem remunerado, melhor, em uma outra cidade, na qual não mora mais a sua família. Mas esse lugar vai ser um lugar onde a pessoa sempre sonhou, sei lá, se é mais próximo do mar, se é mais próximo do campo, e ela vai ter uma promoção, vai ter novos contatos, ou seja, ela muda para uma vida melhor, um plano de saúde melhor, tantas coisas melhores. Ela vai se sentir só confortável? Não. Né? É um processo de mudança. Mesmo que seja para melhor, ele vai gerar algum tipo de conforto. De alguma coisa a gente precisa abrir mão. A gente precisa deixar para trás. Né? Na constelação, é o que a gente vai chamar de má consciência. Né? Então, algum processo, mesmo depois que você mudar para esse lugar novo, mesmo depois que você for para esse espaço melhor, né? Você tem que deixar algumas coisas para trás. Será que você está pronto para poder deixar? Será que seu corpo já consegue? Será que essa criança neurótica que está dentro de você diz assim, mas aqui era tão confortável, né? era tão bom, mas eu vou para um outro lugar. Eu vou ter que deixar algumas coisas. A vida a gente sempre está precisando abandonar velhas coisas para abraçar coisas novas.
Isso causa um desconforto, e às vezes o corpo reage a isso. Na visão haitiana, essas coisas que são mais primitivas, elas se ancoram na primeira coraça, que é a coraça ocular. Né? São coisas muito primitivas, quase sem linguagem, ou sem uma fala específica. Eu já estive conversando muito com o nosso amigo René Schubert, né, que já participou junto com vocês também dessa live também, sobre esse fato. Né? Algumas coisas que são deixadas para trás, ou seja, e os rituais africanos e os povos africanos, eles olhavam para os seus antepassados não para se conectarem com eles, mas para se desconectarem, né? Para tomarem só o que é de positivo e devolverem aos seus antepassados aquilo que há de melhor. Então você vai mudar. A sua mãe, o seu pai, enfim, a sua família talvez não goste, porque você está tomando uma decisão mais saudável, você vai para um lugar melhor, mas as pessoas têm uma outra expectativa. Uns amigos aos quais se aconselhavam, encontravam com você, alguns pacientes, algumas pessoas, mas a gente tem um destino próprio, uma seleção própria de escolher lugares melhores. Para isso a gente precisa deixar velhas coisas para trás. Para isso a gente paga algum tributo, né? Não é muito claro. E para isso a gente precisa de um tempo. Talvez a gente tenha que fazer esse processo de mudança aos poucos, deixando esse corpo se acostumar. Então não é só olhar para o trauma e ter consciência do trauma, mas o que eu vou fazer com isso? O que é que a gente resolve nesse momento deixar para trás? Aquilo que a gente tinha certeza absoluta que era melhor, que estava funcionando bem, o que a gente vai deixar para trás? Isso é saudável? É melhor? Parece que sim, mas alguma coisa eu vou abandonar, alguma coisa eu vou deixar para trás. Na visão da medicina ayurvédica, eu sou o tipo Rafa. Eu soube ontem, ou sobre ontem, que um vizinho meu do prédio está indo embora. Né? Foi horrível para mim saber que o vizinho, porque é um cara muito legal, muito, muito bacana. Ele está indo para um apartamento próprio melhor que o apartamento que eles estavam morando aqui, estava constituindo. Ou seja, né, eu olhei para ele e desejei o melhor, mas há um espaço ali, fica, poxa vida, isso vai embora. Posso contar um rápido caos aqui? Eu sou um contador de causas. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, talvez uns 15, quase 20 anos atrás, com um paciente que tinha um grande amigo. Né? Esse paciente era psicólogo também, e tinha um grande amigo que morava na região norte do país. E esse amigo dele, ele tinha passado um concurso para juiz lá, nessa região do norte, e depois de ter um bom tempo, os dois vieram a se reencontrar, vinham a se reencontrar. Essa pessoa vinha de carro do norte até aqui para Curitiba. E estavam esperando esse grande encontro e tal, esse grande momento. Chegando muito próximo a Curitiba, esqueço o nome da cidade, mas é uma cidade, talvez uns 50 quilômetros aqui, essa pessoa se acidentou de carro. Né? Sofreu um acidente grave de carro, foi internado num hospital próximo, um bom hospital próximo, e esse meu paciente foi visitar esse amigo. Chegando lá, por conta das lesões cerebrais que esse amigo tinha, ele não lembrava quem era esse meu paciente. Ele não tinha nem ideia. E nunca mais teve ideia. Então, um grande momento teve que ser desistido naquele momento, né? Naquele encontro. Ele foi lá, olhou para essa pessoa, que até conversou com ele, mas já não sabia mais quem era. Estava em um outro lugar. A vida tem mudanças que a gente não sabe, né, esperar o que vai acontecer. A gente espera. Quando chega naquele lugar, surpresa. Um outro espaço. Que é que a gente abre mão das nossas expectativas, abre mão de uma coisa muito clara, que é a gente não controla a vida. A vida ela é pulsional e a gente não controla. Então é legal a gente ter planos, é muito legal a gente planejar, a gente estruturar, mas a vida nos surpreende com coisas ruins e coisas muito boas, simplesmente do nada. Na minha vida eu tive surpresas que eu não esperava. Não esperava.
O excesso de controle, às vezes, evita essas surpresas. Eu não esperava aquilo acontecer. E acontecendo. É isso. Esse excesso de controle, né? Vou pegar daí. O Marco também falou essa questão da mente e do corpo, né? O Hellinger falava, não sei se vocês se lembram disso, de que a maior distância possível e imaginável é a distância entre a cabeça e o coração de cada um de nós. Que esse era um grande desafio da gente conseguir aproximar essas duas coisas, né? Porque, no fundo, a gente, somente a gente ocidental, a gente tende a vir muito para esse lugar da razão, né? Esse lugar do controle que nos levou a obter grandes benefícios, mas o desafio para a gente é juntar essas coisas, porque a cultura indígena, eu estava ouvindo um podcast essa semana de uma moça que organiza esses eventos de ayahuasca e aqui pelo Brasil, e ela dizendo algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é assim, dizendo que para a cultura indígena, na verdade, a compreensão, ela não está na cabeça, ela está no coração. E o coração está conectado com todo o corpo, está conectado com a cabeça, está conectado com os olhos, está conectado com a boca, está conectado com os braços, está conectado com o segmento pélvico, está conectado com tudo. E que, então, é muito difícil, muitas vezes, um pajé, ele explicar essa lógica, porque, para a gente, são dois polos, assim, né? Tem o nosso cérebro, que é aqui, é onde, e agora com a neurociência, as pessoas pesquisam, querem compreender cada centímetro dos nossos neurônios e tal, que também são avanços, certamente isso vai nos ajudar, mas me agrada também imaginar esse olhar, né, que, no fundo, o mestre das nossas ações, quando a gente consegue trazer para o coração, quando a gente consegue, ao invés de se guiar pelo que a gente imagina que possa acontecer, ou pelas nossas expectativas, ou pela vontade daqui de ver o amigo, mas o coração da gente também tem uma coisa de a gente gostar desse amigo e, de repente, esse amigo está vivo, é uma pena ele não ter ali disponível para a gente conversar, mas ele estava ali, ele veio ao encontro e eu fui até ele, quer dizer, é um pouco a gente abrir mão desses controles que a gente tem, e aí eu me guio muito para essa cultura africana, tento beber nessa fonte, tento juntar um pouco essa ponte entre Freud, entre Reich, e também essas tribos, porque você falou do Mateus, ele conhece bastante esses rituais com essas plantas mestras, né? Mas como é que se dá a promoção da saúde nesses rituais indígenas? Você vai lá, você bebe daquela substância, daquela planta, você deixa ela conduzir o teu processo de aprendizado, e o processo de aprendizado, muitas vezes, se dá através da ampliação da consciência, em alguns casos, você se conecta com coisas da infância, você se conecta com questões abusivas, você se conecta, às vezes, com ancestrais que viveram uma situação abusiva. Então, a ayahuasca e outras substâncias ampliam essa consciência, mas quando você vai ver o que acontece no ritual, o ritual se dá muitas vezes como uma limpeza do corpo. A pessoa bebe, ela enxerga e ela muitas vezes vomita. O que é o vomitar? É uma limpeza onde você está ali dentro do teu corpo, aquelas situações que estão sendo vivenciadas ali, você tem que botar elas para fora. E aí você vai, você bebe o ritual,
pessoas, eu não quero ir porque eu não quero vomitar, é melhor não ir mesmo não, porque dentro dessa lógica da medicina, isso que estava falando também foi essa xamã, eu achei muito interessante, que eu nunca tinha me dado conta que a medicina indígena, ela também parte desse princípio que Reich também se tocou, de que não adianta você compreender, você tem que trabalhar o corpo, que a resistência está no seu corpo, a resistência está na coraça. Então, você trabalha o verbal, trabalha o simbólico, conversa com os seus pacientes, mas em algum momento está tudo já compreendido, mas está tudo sem movimento. Aí você vai lá, faz uma massagem, faz uma intervenção, pede para a pessoa, eventualmente, fechar os olhos, e, eventualmente, vem uma crise de choro, vem uma situação que, se você não tivesse desbloqueado aquele segmento ali, aquilo ia ficar parado. E, curiosamente, a cultura indígena, quando você toma a substância e você bota para fora, você também está mexendo no teu corpo, porque está tudo muito misturado. Quer dizer, a cura espiritual, ela se manifesta por uma descarga corporal. E a cura corporal também se manifesta com uma consciência espiritual, muitas vezes. Então, essa lógica nossa de separar as coisas em caixinha está cada vez mais sendo colocada em xeque, eu acho. Passa a bola. Eu só queria colocar uma questão que eu vou precisar, por motivos aos quais eu já expliquei para vocês dois antes, eu vou precisar sair um pouco antes da nossa live. Né? Tem algumas urgências gástricas que estão me pegando agora nesses últimos dias, enfim. Né? Mas eu acho que essas provocações, a gente se apaixonar por essas perguntas e pelas essas provocações, sem esperar respostas, sem esperar o joinha, o like, é que vale a pena. Né? Porque quando vocês dois falam, também me provocam a pensar, estou com 1 milhão de pensamentos aqui passando por mim. Se não fosse pela urgência gástrica que eu estou passando nesse momento, eu ficaria por mais um tempo. Então, quero me despedir a vocês, quero agradecer profundamente, vou deixar vocês dois conversando aqui, grato aí pela conversa, pelas trocas que tivemos, pela alegria dos encontros. Espero sim encontrá-los brevemente. Né? Quero deixar um abraço a todos aí e boas reflexões aí. Tá? Tudo de bom e melhoras para você, Antônio. Um grande abraço. As melhoras. Fiquem bem. Obrigadão. Tchau a vocês. Tchau. Tchau. E aí, Marco, o que você reage? Hoje eu estou viajando, você deve ter reparado. Não, está ótimo. Eu acho que tu tocaste aí num ponto super importante, que me leva, ou que me ocorre, a reflexão que me ocorre é que o corpo pode ser o lugar, ou eu acredito que o corpo, tendo em conta estes 3 vetores que temos estado a comentar hoje, não é? A falar hoje, trazendo a constelação familiar, cruzando ou interligando com Reich, interligando com Freud, o lugar onde o sistema familiar tenta ser visto, isto olhando do ponto de vista da constelação familiar, não é? E então trazemos essa reflexão que nem tudo que pesa no corpo começou na nossa biografia. E de alguma forma o sintoma que que alguém sente pode estar relacionado com uma lealdade e não propriamente com uma falha do corpo ou com algo que o corpo nos manifesta. E isto leva-me a um ponto também que eu acho que é muito importante, é que a constelação familiar não substitui um diagnóstico médico. Ou seja, se alguém sente uma dor, tem um sintoma forte, claro que deve procurar um diagnóstico médico adequado e, se tiver que tomar uma medicação, tomar essa medicação. Porque a constelação, no fundo, o que nos traz é às vezes mais perguntas, que é, esta dor é minha, esta dor não é minha, este sintoma surge por algo provocado por mim, por exemplo. Eu nos últimos 10 dias estou com um sintoma no meu corpo. Como comentei contigo, tenho trabalhado, feito as viagens e o sintoma tem-me acompanhado. Este sintoma veio
de uma atividade familiar, que eu fui com os meus filhos rapazes, fomos a um cartódromo e tivemos ali um momento de diversão. Só que eu sou muito competitivo, então quando eu estou no cartódromo eu estou ali a esforçar-me e a querer ser rápido e então nesse momento eu fiz um esforço muito grande físico e fiquei com uma dor aqui na lateral do lado esquerdo da minha caixa torácica, aqui na região do lado esquerdo. Porquê? Porque eu fiz muita pressão deste lado, quando estava a dirigir o kart, e a dor tem-me acompanhado. E a reflexão que eu tenho feito até nos últimos dias, e foi curioso quando surgiu a hipótese de falarmos sobre a constelação familiar e o corpo, foi o que é que isto me está a mostrar, o que é que esta dor me está a mostrar. Esta dor, de alguma forma, foi provocada por mim, não é? Pelo meu esforço, por eu querer ser rápido e chegar à frente e, por um lado, não deixar os rapazes passar-me. Né? E quem ganhou no final das contas? Como? Não, nós estávamos em pista nesse dia com outras pessoas, porque é uma pista, não é uma corrida só para nós os três, não é? Era uma corrida partilhada com outras pessoas e na classificação final eu fiquei em terceiro lugar. E então eles ficaram um pouco mais atrás, ficaram em sexto ou oitavo, uma coisa assim. Mas eu acabei por ficar em terceiro lugar, até porque a dor me começou a incomodar bastante e eu tive que abrandar o ritmo, então acabei por ser passado. Mas então a minha reflexão foi: o que é que esta dor me está a trazer? O que é que este sintoma me está a trazer? Porque eu não tenho querido parar para permitir que o corpo recupere, até porque as obrigações profissionais me levam e mesmo a logística familiar. Mas tudo isto são desculpas, não é? Porque se o corpo me obrigar a parar, não vai haver obrigação profissional, nem logística familiar que o impeça. Então, de alguma forma, tudo isto são perguntas que eu que vou fazendo a mim próprio e que acaba por ser uma constelação familiar minha, feita comigo, não é? Como nós falávamos muitas vezes em formação, uma autoconstelação, uma constelação feita para mim próprio, tendo por base estas reflexões. Uma constelação familiar não tem necessariamente que ser um trabalho de grupo, não é? E pode ser um trabalho feito com reflexões feitas por nós, não é? Então, é muito rico tudo isto, não é? No fundo, todas estas perguntas e, sobretudo, sabermos fazer a pergunta e encontrarmos a resposta. Conseguirmos descodificar a resposta. Aí vem a grande riqueza, não é? Vem a grande força de termos os recursos, que é isso que a constelação familiar acaba por nos trazer, a capacidade de fazer mais perguntas e, de alguma forma, de nós próprios encontrarmos a resposta. E se não pudermos encontrar sozinho, então procurar alguém que nos possa ajudar e a facilitar esse processo. Mas é isso, então, de alguma forma, voltando aqui à questão dos sintomas, eles podem não ser uma falha do corpo, mas sim um sintoma de uma lealdade ou de um vínculo sistémico que eu posso não identificar imediatamente e que muitas vezes vem através desta dinâmica, que é alguém ou mesmo várias pessoas de uma família podem sofrer um trauma, muitas vezes, sei lá, estou-me a lembrar de um trauma de guerra, por exemplo, que pode ter sido sofrido por várias pessoas da mesma família, que depois vão para outro lugar para escapar a este ambiente e não falam mais naquilo. É um tema proibido. A geração seguinte não pode tocar naquele tema porque é um tema proibido. E então vem uma terceira geração que começa a sentir os sintomas destes antepassados que passaram por este grande trauma. E aí surge, no fundo, também uma oportunidade de trazer, eu não gosto muito de falar de cura, mas pelo menos de trazer consciência para esses processos anteriores, de alguma forma identificar aquilo que o nosso corpo está a mostrar e procurar perceber se vem de trás. Com muita frequência, comigo e falando da minha própria experiência, com muita frequência, os sintomas, naturalmente, que eu sinto no corpo e que alguns deles tiveram seguimento médico e que requerem medicação, mas esses sintomas, normalmente, quando eu tomo consciência de qual é o processo associado, mais tarde ou mais cedo, a minha recuperação acaba por ser mais
diria, mais rápida, no sentido em que é feita por duas vias, pelo corpo e aliás, até por três vias, pelo corpo, pela mente e de alguma forma por algo maior que eu poderia chamar a minha alma ou a alma familiar ou alguma força maior, não é? Que me traz que me leva a esses momentos em que o corpo já pode então relaxar, em que a couraça pode de alguma forma descontrair até ao próximo, não é? Até ao próximo desafio, porque esse é o processo, não é? Até ao próximo desafio. Mas enfim, passo para ti, nós já levamos, se calhar, temos cerca de 1 hora e pouco, estamos a fazer 1 hora agora. Não sei se queres ir encaminhando para o encerramento. Vamos ficar mais um pouquinho aqui, a gente pode vamos. encerrar, mas só para você falou várias coisas aqui, eu queria reagir. Uma você falou essa coisa da gente ser competitivo, né? Também sou competitivo, joguei basquete, sou bastante competitivo. E nessa formação de terapia haitiana que eu faço, outros amigos, colegas lá no Centro AMV, ele junta com as reuniões mensais dentro do centro. A cada 6 meses a gente vai para um hotel fazenda fazer um fim de semana prolongado, onde tem várias competições, corrida de aventura, nadar no rio, onde o grupo fica 4 dias reunido num hotel para disputar coisas, justamente para a gente ali entender melhor como é o nosso funcionamento, aquilo que Reich chamou de traço de caráter, né? Cada um de nós tem o seu caráter, né? Por que eu também sou competitivo no basquete e tal? Porque provavelmente eu gostava da aprovação do papai, da mamãe, das meninas, né? De ser o primeiro colocado. Então, esse é o meu traço de caráter, né? Isso aparecia muito lá nas disputas. E aí era interessante porque, de vez em quando, para provocar os conflitos, justamente várias situações eram criadas e depois a gente conversava sobre isso, né? E aí ali é interessante que, por exemplo, no meu caso, o desafio é ser menos competitivo. Não é não ser competitivo, né? Porque alguma competição é importante. Agora, quando você fala também, né? Às vezes para outras pessoas que estavam ali, que nem entravam nas disputas, deixa a minha equipe, que é sempre equipe, deixa a minha equipe perder, eu não vou entrar. Né? Para essas pessoas, o exercício terapêutico é ser competitivo, é querer ganhar, é lutar por aquilo que a gente deseja. Para outros de nós, talvez, e aí eu faço uma ponte, especialmente quando a gente está com filhos, que eu também, você conhece, tenho um filho homem, existe uma tendência, muitas vezes, eu pelo menos, aí eu digo de mim, né? É uma coisa que eu me policio, fico atento para, assim, muitas vezes, fazer as coisas, dizer o que eu acho, mas também saborear um pouco esse lugar de que nisso meu filho é melhor. Né? É um lugar novo para mim. Porque a tendência nessa hora, eu não tenho idade, né? Nós não temos a idade dos nossos filhos, né? Claro. Então, naturalmente, a tendência é a gente se recolher, né, na nossa humildade e, de alguma forma... E aí tem a ver também com a questão da mediação enquanto processo terapêutico, né? De encontrar o lugar do meio. É conhecer o traço de caráter nosso, se a gente está atendendo alguém, às vezes numa constelação também, na conversa ali, a pessoa fala o padrão de funcionamento que ela tem, ela sempre age daquela maneira, ou muito raivosa, ou muito contida, e aí você trabalhar com ela também a busca de romper esse padrão, né? De sair daquele traço de caráter, daquele padrão. Que o traço de caráter é isso, é uma defesa do ego que se expressa pelas couraças, mas também se expressa na nossa forma de agir, onde a gente sempre age da mesma forma, sem perceber.
né? E aí depois reclama que o resultado não é o que a gente quer, porque quando a gente flexibilizar a coraça, é também um pouco a gente ter consciência do nosso padrão de funcionamento e experimentar funcionar diferente, num certo momento, experimentar entrar numa competição de vôlei, de basquete, de corrida, e um pouco mais relaxado, né? Eu acho que a busca por esse lugar do meio é uma busca que eu acho que dialoga com também algo que você falou, né, da gente correr menos, da gente desacelerar, né? Porque a gente vive, sem perceber, numa sociedade capitalista onde a gente, ainda mais agora com as redes sociais, a gente está o tempo inteiro correndo, correndo para conseguir mais coisas, correndo para usufruir de vários prazeres que estão disponíveis, seja um filme no YouTube, seja uma conversa, uma live como a gente está fazendo, seja se informar sobre a guerra no Instagram ou no jornal, quer dizer, né? E a gente, então, se tem algo que é desafiador, tanto para a gente enquanto ser humano, e também para a gente enquanto terapeuta, no sentido de acompanhar os nossos pacientes é encontrar esse lugar de haver uma autocobrança, mas também das pessoas entenderem que ninguém é perfeito, ninguém... E quando você fala das lealdades transgeracionais, é algo muito novo, onde Hellinger inovou para além do que Freud e Reich trabalharam. Freud, então, foi foi a grande referência. Tanto ele, Reich trouxe o corpo, avançou na questão corporal, avançou na importância da sexualidade, mas todos dois investigavam aquilo que está lá recalcado no subconsciente do processo da gestação em diante. E tem bastante coisa. Hellinger foi além, no sentido que pode, inclusive, nos ajudar e ajudar as pessoas que pedem nosso apoio como constelador, no sentido de que hoje a gente vê as pessoas se cobrando o tempo inteiro, fazendo 1000 atividades, faz terapia, faz constelação, faz musculação, e está sempre infeliz, está sempre se cobrando de que ainda não está satisfeito com as coisas. Então, essa percepção que a constelação dá, de que muitas vezes não é só culpa minha, né? Muitas vezes tem algo para além da minha existência. Isso não quer dizer que eu não tenha que tomar as ações para fazer mudanças nos meus padrões. Mas eu entendo que quando eu amplio a consciência, conheço um pouco da história da minha família, conheço o que aconteceu, com muito respeito, mas com os meus pais, com os meus avós, aquilo que está disponível, eu posso perceber determinados padrões, né? E fica mais fácil, não só para eu não me cobrar com tanta força e firmeza, eu faço as coisas de qualquer maneira, que eu também aceite que as coisas têm um tempo para acontecer e que eu estou fazendo, eu vou fazer um pouco. E quando eu olho para trás, eu vejo que na minha relação com meu filho, o que eu mudei na relação com ele, né? Naquilo que tínhamos de conflito, o que hoje eu continuo a estabelecer limites, é necessário, mas até que ponto também eu não percebo que ele tem um funcionamento diferente do meu e que talvez, né, eu tenha que também avaliar se eu não estou sendo exageradamente exigente com determinadas coisas e relevar algumas coisas. E não tem certo e errado, né? Tem a pergunta, o que eu estou fazendo de novo e que está causando um efeito melhor para mim? Porque assim, é importante a gente, assim como os nossos clientes, perceberem que o processo de uma busca por uma saúde mental, ele é algo que vai durar a vida inteira, né? Talvez nessa encarnação a gente não vai conseguir mudar tudo que a gente gostaria, né? Mas mesmo. esse processo de estar em movimento é algo que me agrada pensar. Eu acho que as constelações, para mim, foram
de uma enorme, e ainda são de uma enorme utilidade para me ajudar a olhar para isso que vem de antes da gestação, sem querer controlar, sem querer julgar, sem querer também estão falando que estão sem som. Você está me ouvindo, né? Sim, estou a ouvir bem, sim. A Angélica está dizendo que estão sem som. Nós estamos com som, Angélica. Talvez seja você que... Não sei se você... Nós estamos conseguindo se escutar. Obrigado aí pela presença, Angélica. Mas, então, assim, para finalizar isso, Marco, eu acho que, quando você fala das lealdades, para mim, esse é um ganho que as constelações trazem, mas não tem varinha de condão. Constelação familiar não vai solucionar sozinha questões que muitas vezes os pacientes têm no seu corpo coraças muito rigorosas e que eles podem até perceber algo, eles podem até ver algo, mas isso não só é suficiente. Tem que ter uma ação, e aí algumas pessoas vão fazer ginástica, outras pessoas vão fazer yoga, outras vão se aproximar de uma cultura, fazer meditação. Claro, né? No fundo, nesse processo de aprendizagem, eu acho que a gente tem que juntar coisas, né? E não é fácil. Pois é, então, Angélica continua a dizer que estamos sem som. Mas eu acho que é no equipamento dela, porque... Eu consigo ouvir-te bem. A gente vai deixar gravado isso aqui, mas a gente está conseguindo ouvir. O Tônio estava aqui com a gente, ele também conseguiu falar. Algumas pessoas entraram aqui, enfim, mas... Marco, devolvo para você também, enfim, fazer as palavras de encerramento. Sim, tu falaste uma coisa interessante que o Tônio já tinha falado, que é a questão da ação, não é? Da ação, do que é que nós estamos a fazer de novo. E fazer algo novo até pode significar não fazer nada. Decidir, ok, eu vou parar, vou ficar um pouco de tempo parado, só contemplar, só observar. Sim. Então, também pode ser um movimento, sei lá. Enquanto tu falavas, eu refletia novamente sobre este sintoma, não é? Que eu sinto no corpo depois daquela brincadeira com os cards. E foi também algo que eu fui sentindo esta semana, foi o corpo a dizer-me algo que vai em contra ao que tu falaste, que é também permitir que o filho ou os filhos possam passar à frente. De alguma forma, não é? Não é que passar à frente seja fazer melhor, é fazer o que eles sabem fazer bem e também ter uma oportunidade de brilhar, de se mostrarem, não é? Sim. Então é isso, é muito isso. E o prazer que me dá hoje em dia, claro, vê-los brilhar, porque é também muito bom, não é? E vê-los brilhar calado, sem falar uma palavra, sem dizer nada, para sequer interferir no processo, não é? No processo deles. É muito interessante e é algo que, como tu falaste, a constelação familiar também me trouxe, a mim pessoalmente, foi ter esta oportunidade de estar, como imaginar que estou como quando eles eram pequenos a aprender a andar, não é? Naquele momento que eles já dão os passos, alguns passos, e nós só colocamos assim os braços, só para, eventualmente, se o filho ou a filha se desequilibrar, poder só dar assim um amparozinho muito suave, não é? Para permitir que continue a caminhar sozinho. É muito, hoje em dia, é muito gostoso ter a oportunidade de viver esse momento agora. E eu, quando penso naquilo que passou até chegar a este ponto, não é? Nas surpresas que o Tónio falou, que a vida nos vai trazendo, algumas boas, outras mais difíceis, eu fico cada dia que passa mais grato por poder viver este momento agora. Poder estar contigo aqui a falar mais alguns minutos, depois subir, que eu estou aqui numa parte da casa onde eu tenho um escritório, depois subir e estar um pouco com eles e ir vendo tudo isto acontecer já um pouco em muitos momentos como espectador só.
só como espectador, mas sempre aqui disponível para aquilo que for preciso. Então é isso, a constelação familiar a mim trouxe-me, como tu já sabes, passei por diferentes abordagens e realmente a constelação familiar, quando encontrei essa abordagem, fez uma grande diferença na minha vida, sabendo que e procurando sempre esclarecer que a constelação familiar não substitui um diagnóstico médico, não substitui um medicamento que o médico nos prescreva para tomar. A constelação familiar, no fundo, traz-nos a oportunidade de olhar para as camadas que estão, no fundo, para olhar para as camadas que constituem a coraça, não é? Para olhar para essas camadas e de alguma forma ir trabalhando cada uma delas para permitir que essa coraça de vez em quando relaxe, né? Porque também é bom que ela relaxe. É isso, meu amigo. Olha, como mensagem final, eu tinha feito aqui alguns apontamentos para a nossa conversa. Eu acho que o que fica para mim um pouco é que o corpo não é inimigo, é mensageiro. O corpo traz-nos as mensagens que nós precisamos e que a família, da parte da constelação familiar, a família não é culpada. A família dá-nos contexto, é isso. Da família tiramos o contexto. E pronto, e que a constelação familiar, no fundo, não é para explicar tudo. A constelação familiar é para abrir uma nova imagem, para nos trazer uma nova imagem, né, que permita, de alguma forma, ir acrescentando às imagens que nós já trazemos. Ou talvez até permitir um novo olhar para algo que nós víamos de uma forma e que, através da constelação familiar, nos permite ver de outra maneira. E para mim, não mudando a minha realidade, aquilo que aconteceu no mundo real, as imagens que eu fui ganhando com a constelação familiar permitiram-me, de alguma forma, viver melhor. Que no fundo é isso. Né? No fundo é isso. E cada um no seu lugar, a vida flui. Não, eu acho que é importante você falar isso, Marcos. Assim, né? A constelação familiar, ela não substitui o diagnóstico médico. A constelação familiar não substitui uma psicoterapia tradicional, no sentido de ser um tratamento permanente, né? Uma coisa regular, periódica, diferente da constelação familiar, que é uma terapia breve. A constelação familiar, ela não substitui nada, mas ela agrega a tudo isso. Ela agrega a psicoterapia, ela agrega ao acompanhamento médico, ela agrega, né, assim, as pessoas têm uma tendência de ir para os extremos, né? Ou é uma coisa, ou é a outra coisa. E isso talvez seja a característica mais neurótica, né, dos seres humanos, de uma maneira geral. A gente se inclui nesses, né? Eu diria que é da cultura ocidental, eu não sei se não conheço, não sei dizer se os indígenas é diferente, se os africanos é diferente, eu não sei. Eu sei que nas culturas onde a gente está inserido, que é a cultura ocidental, as pessoas enxergam os extremos e enxergam as questões de certo e errado. É branco, é preto. Então, por exemplo, a constelação fala, pai é grande, é verdade. E é importante a gente levar isso em conta, principalmente quando a gente é aquele pai que tem dificuldade de botar limites. A gente é aquele pai que acha que o filho ou a filha é uma princesa que tem que receber tudo, que não pode sofrer, que não pode... Né? Então, nesse momento, esse princípio das constelações que pai é grande, ele é útil. Mas em outros momentos, como você está dizendo aí, na hora que os filhos vão ficando adultos, né, esse pai grande, se ele quer realmente ser grande, no sentido, né, não de ser autoritário, mas de deixar o seu filho crescer, ele vai se recolher, né? Então, cada uma dessas situações, desses princípios que muita gente critica, porque isso é exagero, porque é machista, porque é isso, porque... Na verdade,
né? Um princípio é só um princípio, né? Então, quando você falou de, assim, né, às vezes é bom ficar parado. Depende. Eu acho que é bom ficar parado se a gente está numa dinâmica acelerada o tempo inteiro, que é a boa maioria das pessoas, né? Agora, depende das pessoas. Por Claro. exemplo, eu sou uma pessoa que eu medito, eu tenho um traço de caráter contido, eu gosto de refletir. Então, para mim, o exercício é me movimentar, de uma maneira geral. O que não impede, de determinado momento, que eu estou acelerado, resolvendo mil coisas, eu falo assim, não, agora eu exagerei. Agora está na hora de eu respirar e parar tudo que eu estou fazendo e vou no meu canto para desacelerar. Essa é a beleza da vida, né? É mesmo. A gente olhar para as coisas e a gente se conhecer, se perceber, né? Se perceber de uma constelação, mas se perceber no dia a dia. Como é que eu estou hoje aqui? Eu estou acelerado ou estou devagar demais? Se eu estou devagar demais, eu preciso de dar um gás, botar aqueles projetos em dia, iniciar um projeto de fazer uma ginástica, sair, viajar, visitar um amigo no Brasil. Às vezes é isso, né? Às vezes a gente precisa de tomar essa energia. É Às vezes mesmo. a gente precisa de recolher. Não tem resposta fácil, né, meu querido? Mas, no fundo, estamos com humildade. Esse sempre foi o ensinamento do Hellinger, né? A gente está aqui um dia de cada vez, um passo de cada vez, e tentando melhorar É mesmo. dia. E para a Como gente fazer dizia, essa live, para mim, é sempre um exercício da nossa amizade. nem Porque a mais, é isso tendência mesmo. é cada um de nós ficar na sua loucura do dia a dia, e a gente, bem ou mal, a cada 2 meses, já tem mais de 5 anos, a gente abre espaço das nossas agendas para nos Para esta rever, conversa, estas conversas, é nos mesmo. salvar. Então, maravilha. Então, Lamento a Angélica não ter podido ouvir, né? Mas pois é. espero que fique gravado e que as pessoas tenham áudio. Sim, pô, eu creio que ela depois vai conseguir ouvir o áudio depois na gravação. Então eu diria só para terminar mesmo a minha parte, a minha intervenção, que eu lembrei agora da frase do ensinamento do Fritz Perls, né? Que a verdade só pode ser tolerada se for descoberta por conta própria. Então cada um com a sua verdade, cada um com a sua velocidade, sempre respeitando os princípios básicos, né, de vida, de boa e de bom relacionamento, que eu acho que é essencial. Para mim, uma alegria muito grande sempre conversar contigo, hoje conversar com o António, e se Deus quiser, daqui a 2 meses estamos cá outra vez. Maravilha. Valeu, Um Marco. abraço. Beijo aí na sala, dos meninos, da tua filha. Nos mantemos em contato. Vou encerrar então Sim, aqui. um abraço, tudo bom.